Terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Leamos a palavra de Deus. O presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos diante da Tua lei. Nós reconhecemos a nossa total incapacidade de compreendermos a Tua palavra. Nós reconhecemos que somos pequenos, somos, na verdade, nada diante do Senhor. Mas como é precioso sabermos que em Cristo, ao mesmo tempo, somos Teus filhos. E é exatamente por isso que nós, nos apoiando nisso, que nós temos a certeza de que o Senhor irá falar conosco. Tem misericórdia do Teu povo aqui nesta noite, Senhor. Que eles ouçam a Tua voz, que saiamos daqui edificados para a Tua glória. Nos ajuda a entendermos a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando essa série de pregações em João, nesta que é a menor carta do Novo Testamento, o menor livro da Bíblia, um livro composto por apenas 15 versículos, onde nós observamos aqui, mais uma vez, como observamos na segunda carta de João, esse aspecto pessoal de João. Ele escreve de uma maneira muito direta, ele escreve de uma maneira muito simples. E é interessante nós observarmos, conforme já falei em outras oportunidades, que a segunda carta de João, por exemplo, ele está orientando, alertando a sua igreja para que eles não recebam falsos profetas, para que eles não recebam falsos mestres. João é bastante duro, João é firme quanto a essa questão. João chega a dizer no versículo 10 que eles não devem, de 2 João,
que eles não devem nem mesmo dar as boas-vindas. A terceira carta de João, ela já tem um propósito diferente. João, ele não escreve aqui para tratar problemas de heresia, como ele está tratando até na segunda carta. Vocês sabem que as heresias que João estava combatendo eram heresias relacionadas à pessoa de Cristo. Eles tinham um entendimento equivocado, os falsos mestres, a respeito da pessoa de Cristo, e eles estavam então propagando essas mentiras. O contexto de 3 João é um pouco diferente nesse aspecto. Não há qualquer menção aqui a algum problema herético, a algum problema de natureza teológica. O que há aqui é um problema de natureza administrativa. Enquanto que 2 João foi escrito para encorajar os irmãos a, olha, diga não aos falsos profetas. Não recebam eles em casa. 3 João foi escrito para encorajar a receber aqueles que verdadeiramente anunciam a palavra de Deus. Nós devemos evitar os falsos profetas, mas nós devemos acolher aqueles que verdadeiramente têm pregado a palavra do Senhor. E é exatamente isso que nós observamos aqui no elogio que João faz a Gaio. Nós, no relato dessas 3 pessoas aqui, Gaio, Diótrefes e Demétrio, nós temos uma imagem ou um vislumbre daquilo que era a igreja primitiva no primeiro século. João, ele inicia exaltando algumas questões em Gaio. Observe aí na introdução, no versículo 1 ao versículo 4, João, ele vai dizer: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Nós vamos observar que esse andar de Gaio, na verdade, era nada mais, nada menos do que ser um cooperador da verdade. Então, diante disso, diante deste exemplo de Gaio, diante do mau exemplo de Diótrefes, eu convido os irmãos a meditarem comigo sobre o tema: quem é você? Cooperador ou inimigo da verdade? Cooperador ou inimigo da verdade? Nós, em primeiro lugar, temos o exemplo de Gaio, que era cooperador da verdade. Do versículo 1 até o versículo 8, João, ele vai estar falando sobre este cooperador. Ele inicia falando que exalta esse fato de Gaio andar na verdade, e do versículo 5 ao versículo 8, João enfatiza essa questão do amor. Para efeito didático, para que a gente possa extrair lições daquilo que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para 2 características que João levanta em Gaio, que João exalta em Gaio. A primeira característica nós vemos no versículo 3. Olha aí o verso 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Essa é a primeira característica deste irmão que coopera com a verdade. Ele anda na verdade. Este andar na verdade, conforme já vimos em pregações passadas, é andar com um entendimento correto a respeito da natureza de Cristo. Este assunto teológico, ele não é trabalhado de uma maneira explícita, mas implicitamente nós compreendemos aqui, à luz do que João tem colocado até aqui, que Gaio era alguém que tinha firmeza teológica em relação à pessoa de Cristo. Gaio não era alguém que necessitava de alertas quanto a observar se aquele pregador trazia uma pregação equivocada ou não. Gaio era, de repente, alguém que entendia, ele percebia na verdade. Nós percebemos isso por conta da falta de alerta de João em relação a essa prática de Gaio. Mas João exalta uma outra característica em Gaio. E aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5 e versículo 6, na parte A, quando João diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes como, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu
amor. Essa é a segunda característica deste irmão. Ele era alguém amoroso e ele demonstrava esse amor. Nós vamos ver de maneira mais detalhada como ele demonstrava esse amor, como ele cooperava em relação à verdade. Mas Gaio é alguém que andava na verdade e por conta desse andar na verdade, ele praticava o amor. Essas duas questões, elas caminham juntas. Andar na verdade aqui é viver na prática o que a verdade do Evangelho ensina. No contexto de Gaio, implicava abrigar emissários de Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Dessa forma, doutrina e devoção, credo e conduta, andam juntas. A doutrina de Gaio, aquilo que ele acreditava em relação ao seu Deus, se expressava nesse amor que ele tinha pelos missionários. E às vezes a gente tende a fazer uma dicotomia. E muitas vezes pensamos, lá vem de novo, teologia, o que é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, irmãos. Porque é exatamente por uma compreensão equivocada a respeito de Cristo, que nós temos relacionamentos equivocados, nós temos uma conduta equivocada. Na verdade, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, isso é reflexo daquilo que nós cremos. Nós chamamos isso de cosmovisão. Eu vou agir de acordo com a minha estrutura de crença. É diante daquilo que eu acredito, que eu tomo as minhas decisões. É diante daquilo que eu acredito, que eu vou, de repente, responder de determinada forma a algo que minha esposa faz. E que de repente pode não ser algo agradável, mas é exatamente pelo fato de saber que Deus me perdoou, eu devo perdoá-la também. Então, ter conhecimento da verdade irá influenciar na nossa conduta, na forma como nós vivemos. É o que João coloca aqui. Como tu andas na verdade. E nós temos alguns textos aqui, especialmente o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que lemos, onde ele não separa fé e obras. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Gaio era alguém que tinha fé. Ele andava na verdade, ele conhecia a verdade, mas ele expressava isso por meio de obras. E as suas obras, nós vemos aqui, eram obras de incentivo em relação à propagação do evangelho do reino. João ficou extremamente alegre quando ele recebeu o testemunho daqueles irmãos, e ele expressa isso no versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse testemunho ele era dado e Gaio não procurava aparecer diante das pessoas, ele simplesmente vivia aquilo que ele pregava, e as pessoas testemunhavam a respeito disso. E aí cumpre-se aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, quando ele chama os seus discípulos para serem sal e luz do mundo. E aí no verso 16 ele trabalha um princípio que vale para todos nós. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É impossível nós escondermos as nossas obras. Não é que ninguém aqui vai procurar aparecer diante das suas obras, mas é impossível escondermos as práticas, as boas obras, se nós de fato entendemos aquilo que afirmamos crer. Se nós não vivemos em amor, se nós não vivemos o evangelho, é porque nós não cremos sinceramente, não compreendemos, ou até compreendemos, mas não aceitamos na nossa vida prática. Mas em termos práticos, como nós devemos demonstrar este amor para com aqueles que trabalham pela verdade? É exatamente isso que Gaio faz, e é exatamente por isso que ele está sendo aqui elogiado. No verso 5, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção, quando João diz, até o verso 8, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Essa é a grande questão.
como Gaio demonstrava esse amor pelos emissários, esse amor pelos missionários, e ao mesmo tempo isso era algo que João chega e diz que ele era cooperador da verdade. Em primeiro lugar, Gaio, ele demonstrava esse amor pelos missionários, ele demonstrava ser um cooperador da verdade, sendo alguém hospitaleiro. É isso que diz o verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A hospitalidade, ela é uma demonstração prática de amor para com aqueles que se dedicam à propagação do evangelho. A hospitalidade, de uma maneira prática, simplesmente receber alguém em casa, é encorajado em outros trechos das Escrituras, em outros trechos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: sede mutuamente, 1 Pedro 4, 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Agora, Romanos 12, versículo 13. 1 Pedro 4, 9, agora Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Nós temos ainda Mateus, capítulo 25, do verso 34 ao verso 35, onde o próprio Senhor Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. A questão da hospitalidade, ela é algo tão sério nas Escrituras que você vai ver que lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram a anjos. Isso é uma questão que vai ficar um pouco no ar nesse momento, mas é interessante nós observarmos o que a palavra de Deus, ela enfatiza quanto a essa questão da hospitalidade. Paulo levou isso tão a sério, que ele colocou isso como um pré-requisito para que a pessoa se tornasse um oficial da igreja. De modo que, de uma maneira muito prática, se tem alguém que não, eu quero ser presbítero, mas não gosta de receber gente em casa, essa pessoa não serve para ser presbítero. Ele pode ser um cara inteligente, ele pode ser um cara que de repente até fala bonito, mas se ele não é hospitaleiro, ele não serve para ser presbítero. Paulo leva isso muito em consideração, e era exatamente isso que Gaio fazia. Ele cooperava com a verdade, abrindo as portas da sua casa para aqueles pregadores itinerantes. Conforme já disse, era algo bastante comum naqueles dias os pregadores, os missionários, saírem pregando o evangelho do reino sem nada, sem ter muitas vezes o que comer, sem ter dinheiro para isso. E esses irmãos, esses cristãos como Gaio, eles abriam as portas das suas casas para hospedar essas pessoas e ajudar essas pessoas nesse trabalho missionário. Então Gaio, ele demonstrava esta cooperação com a verdade, este amor pelos missionários, sendo hospitaleiro. Mas ele demonstrava também colaborando com o envio. E essas questões que eu tenho colocado aqui, irmãos, isso é algo que deve fazer parte das nossas vidas. Devemos ser hospitaleiros e devemos também colaborar com o envio daqueles que se propõem a pregar o evangelho do Senhor. Eu chamo a sua atenção para o versículo 6, na parte B. A palavra de Deus diz, versículo 6, parte B: bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. A palavra, a ideia dessa palavra aqui, encaminhar, é assistir alguém em preparar-se para uma viagem com dinheiro, comida e conseguindo companhia, ou seja, possibilitando os meios para que aquela pessoa continue a viajar, para que aquela pessoa continue a sua obra. Não é só aquele tapinha nas costas e eu estou orando por você, né? Ou aquela coisa, não, conte comigo, qualquer coisa,
tal, pelo menos uma mensagenzinha no Face eu deixo para você aí, nesse seu trabalho missionário. Não, a ideia aqui é encaminhar essas pessoas providenciando tudo aquilo que é necessário para que elas continuem a sua jornada de propagação do Evangelho. Em Romanos capítulo 15, versículo 24, Paulo, ele pede àquela igreja para que o encaminhe. Se nós formos observar aqui o texto, a palavra de Deus diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Esse cuidado todo com esses missionários tinha uma razão. Isso servia como uma expressão de glória, de louvor a Deus. O encaminhamento não deve ser feito de qualquer forma ou sem o entendimento de que devemos fazer isso como se fosse para Deus. Lucas capítulo 10, verso 16. Jesus ele diz: quem vos der ouvidos, ouve a mim. Quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Essa expressão, essa ideia é encaminhar por modo digno de Deus. A ideia é, quando eu ajudo um missionário, não é que eu estou ajudando a Deus, mas eu estou fazendo aquilo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Quando eu abrigo um missionário, é como se eu estivesse abrigando o próprio Deus. Você lembra de uma situação assim? Obviamente uma de natureza diferente, uma teofania, onde Cristo ele aparece ali para Abraão e Abraão recebe, hospeda aqueles anjos em sua casa. Então nós temos aqui exatamente essa ideia. Nós não devemos encaminhar esses missionários de qualquer forma. Nós devemos abençoar esses missionários fazendo isso para Deus. E não fazemos isso de maneira medíocre. Agora, é claro que a gente precisa ter bastante cuidado, porque existem missionários e missionários. Existe o missionário, aquele que está comprometido, aquele que tem de fato executado um trabalho, num certo sentido, todos nós somos missionários. Eu não estou querendo aqui fazer uma distinção, mas existem aqueles que se dedicam integralmente a este trabalho, que fazem isso e que não têm meios de sustento, mas eles contam com a generosidade dos irmãos. E você vê o próprio Jesus, mais na frente, ele encorajando os apóstolos para que eles contassem com a generosidade da igreja. Se você for lá para Lucas, capítulo 10, do verso 7 ao verso 9, é exatamente isso que nós vamos observar. A palavra de Deus diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nele houver e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Mas é importante que nós tenhamos o cuidado de saber que nem todos saem para pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Muitos têm até um discurso bonito, mas a gente precisa ter bastante cuidado quando o trabalho é missionário ou é uma colônia de férias. A gente precisa entender que o comprometimento com a pregação do Evangelho é algo sério. Aquelas pessoas, elas saíram para pregar o Evangelho, aquelas pessoas saíram para anunciar o reino de Deus, sabendo que qualquer coisa poderia acontecer às suas vidas. E eles deveriam ser cuidados de uma maneira especial por aqueles que não estavam na linha de frente, como eles estavam. No verso 7, João vai dar a razão para este cuidado. Pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Quando ele coloca essa expressão nada recebendo dos gentios, a ideia é de que aqueles pregadores, ao contrário dos falsos mestres, eles não eram mercenários. Os falsos mestres cobravam para trazer uma revelação, para trazer um ensinamento. Eles cobravam isso. Estes missionários que João chega e diz, recebam, eles não cobravam. Eles nada receberam dos gentios. Então, eles precisam ser cuidados.
Essas pessoas possuem necessidades e elas precisam ser atendidas pela igreja. Isso é piedade também. O acolhimento e apoio na jornada daqueles irmãos que estão na linha de frente nos tornará cooperadores da verdade. Versículo 8, mais uma vez, chama a sua atenção. Olha o que é que João diz. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos, o que é que diz aí? Cooperadores da verdade. Interessante isso. Porque, ao mesmo tempo que o trabalho missionário ele não é terceirizado, ou seja, é aquela pessoa que não, eu dou uma contribuição de R$500 por mês para missões e pronto, beleza, vou ficar na minha. A questão não é essa. Todos nós somos missionários. Isso não é jargão evangélico. Isso é aquilo que Jesus disse lá no final de Mateus, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse privilégio, essa responsabilidade é para todos nós. Você pode ter 90 anos, você foi chamado para pregar o evangelho. Você só se aposenta nesse trabalho no dia que você morrer. Até lá, nem que seus olhos mexam de alguma forma, você vai estar anunciando o evangelho. Mas existem aqueles que, por uma questão circunstancial, e isso é interessante nós colocarmos para que a gente não se sinta inferior àqueles que de repente vão lá para o meio dos índios. Não, porque às vezes a tendência é essa, ó, tá vendo aí e tal, e nós. Não, nós nada. Você foi chamado para ser missionário no seu trabalho. Algumas pessoas foram chamadas para fazer missões na faculdade. Outros foram chamados para fazer missões na sua rua, enfim, em qualquer lugar nós somos chamados para fazermos missões. E temos que entender o seguinte: Deus é Senhor sobre a nossa vida. Hoje nós estamos aqui na Presbiteriana de Vila Varela, mas amanhã Deus, que é Senhor da nossa história e da nossa vida, Ele pode nos levar para os ribeirinhos. E aí? Ele vai nos convencer. Ele vai colocar o desejo no nosso coração, porque Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, a questão aqui é, Gaio era alguém que recebia. Gaio, ele anunciava a verdade. Se João diz que ele andava na verdade, subentende-se de uma maneira muito tranquila que ele anunciava o reino. Mas ele era alguém, por uma questão circunstancial, que não estava para andar por aí. Mas ele recebia as pessoas. Ele investia financeiramente. E a Bíblia fala que Gaio era cooperador da verdade por conta disso. Então, o que é interessante nós percebermos aqui é que essa palavra cooperação, ela literalmente significa trabalhar do lado de alguém. Então é como se eu estou abençoando um missionário, se eu estou abençoando um pregador itinerante. É claro que os pregadores itinerantes que nós temos hoje é uma questão muito complicada, isso virou um comércio, infelizmente. Mas quando nós colaboramos financeiramente com essas pessoas, é como se nós estivéssemos executando aquilo que elas estão executando. Quando João ele coloca que somos cooperadores da verdade, a ideia é: ele é o meu braço lá. Eu não posso ir para o Afeganistão, mas o João, a Francisca, eles estão lá. Então eu estou investindo, e se eu estou investindo, eu sou um cooperador da verdade. Nas palavras dele, eu anuncio o evangelho também, não deixando a minha responsabilidade enquanto estou aqui. Isso é interessante para que a gente repense e de repente pare para analisar sobre o nosso quadro de missionários. Aqueles que verdadeiramente são missionários. Aqueles que verdadeiramente, no sentido de que todos nós devemos verdadeiramente ser missionários, ou seja, disposição de coração para realmente anunciar o evangelho. É importante nós cuidarmos dessas pessoas. É importante nós investirmos nessas pessoas. E você não precisa, é claro, propagar aos quatro ventos isso. Você precisa fazer isso. E não pense nem por um momento: eu não faço nada, a igreja não faz nada. É responsabilidade sua individual. É responsabilidade minha individual. Eu, como pregador da palavra, eu tenho essa responsabilidade também. Eu de repente poderia: não, mas eu sou um pastor, eu sou um pregador da palavra, eu estou aqui, porque a visão que particularmente eu tenho de ministério, compartilhando com os irmãos, é que hoje eu estou numa igreja local.
Mas Deus, na sua soberania, pode me colocar amanhã num centro missionário ou de treinamento de missionários, coisas assim. Porque Deus é Senhor da história da gente, Ele conduz a nossa vida de acordo com a soberana vontade dEle. Mas não é por conta disso que eu vou deixar de investir nessas pessoas de alguma forma, financeiramente. R$20, eu lembro que no meu período de seminário, tinha um irmão que me ajudava com R$20. E era uma bênção, porque o cara era fiel, né? E como Deus me abençoou, não só com aquela oferta, mas com tantas outras, que Deus abençoava pela graça e pela misericórdia dEle. Porque quando nós fazemos, irmãos, todas essas coisas, nós estamos, de certa forma, representando o próprio Deus. Deus é aquele que nos acolhe. Nós somos peregrinos e forasteiros. Deus é aquele que nos dá tudo necessário para que a gente continue caminhando. Deus é aquele que fala por nosso intermédio. Quando nós agimos assim, é como se nós estivéssemos aqui fazendo nada mais, nada menos do que imitando o próprio Deus. Quando você vai para o versículo 11, João ele vai dizer o seguinte: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ou seja, aquele que pratica o bem, no sentido de hospedar, no sentido de investir, no sentido de acolher, é como se fosse de fato alguém que representava o próprio Deus ali. Então, nós temos aqui um bom exemplo de alguém que coopera com a verdade, e nós somos chamados para isso. Mas nós temos um exemplo negativo também. Eu chamo a sua atenção para o verso 9 até o verso 11. A palavra de Deus nos diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João agora chama a atenção de Gaio para Diótrefes. Nós não temos a certeza absoluta se eram pessoas que faziam parte da mesma igreja local. Naqueles dias, as igrejas elas funcionavam nas casas. O que nós sabemos é que Gaio ele conhecia Diótrefes pelo exemplo e pela forma como João ele escreve sobre Diótrefes a Gaio. Mas João ele passa agora a traçar essas características de alguém que não é cooperador da verdade, antes é inimigo da verdade. E a primeira característica que João coloca aqui de Gaio e que nós devemos ter cuidado, ou de Diótrefes, é que Diótrefes ele gosta de exercer a primazia entre eles. Essa é a primeira característica de alguém que é inimigo da verdade. É alguém que gosta de exercer a primazia entre os seus. Alguns vão dizer que Diótrefes é aquele que inicia esse sistema de governo episcopal. Diótrefes era aquele que queria que as coisas fossem do seu jeito, mas vale dizer que o jeito de Diótrefes não era o jeito de Deus. O jeito de Diótrefes, a firmeza de Diótrefes, ela era uma firmeza autoritária, porque ela se baseava naquilo que Diótrefes achava melhor, e não naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a gente não pode confundir aqui firmeza com autoritarismo. João foi um cara extremamente firme e disse não em muitos momentos. E falou que não receba em casa, não ore por pessoas que estão saindo da igreja. João ele não disse, olha, vamos pensar, de repente você não está preparado para isso que eu vou falar para você, reflita um pouco, vá para casa, depois não. João disse, não faça, e se fizer, você está dando provas de que você não é um cristão. João foi firme, porque aquilo que ele dizia encontrava base na Escritura. Diótrefes era alguém firme, mas o que ele fazia não tinha base bíblica. E por conta disso, o problema que nós temos aqui com a questão de autoritarismo. Diótrefes era alguém que estava ali para exercer a primazia, alguém que estava ali para ser servido,
Alguém que não considerava aquilo que o próprio Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 10, do verso 42 ao verso 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós devemos ter cuidado com aqueles que se levantam no meio da igreja, de repente querendo ser pastor, de repente querendo ser presbítero, ou de repente querendo ser diácono, quando na verdade a intenção dessas pessoas não é ter uma oportunidade de servir a Deus, entendendo que foi vocacionado para isso, mas se utilizar dessa posição para dominar a igreja, se utilizar dessa posição para que a sua opinião prevaleça. A igreja precisa tomar cuidado com isso, para que a igreja amanhã não esteja experimentando o juízo de Deus. Os diótrefes, eles existem hoje pela eleição da igreja. Nós temos um sistema de governo, nós temos uma forma de escolher os nossos líderes, e muitas vezes nós encontramos igrejas destroçadas, e as pessoas tendem muitas vezes a olhar para os líderes, mas se esquecem da responsabilidade individual de cada um. É importante, irmãos, nós tomarmos cuidado com isso. Mesmo no meu contexto, por exemplo, como alguém que foi designado. Se eu estiver agindo contra as Escrituras, os irmãos, por favor, façam um favor para o Evangelho. Denunciem as minhas atitudes ao conselho. Mas não permitam, por conta de uma amizade que nós temos, não permita que eu exerça a primazia, por conta de algo que, porque somos legais, ou porque a gente se fala muito. Não. Se o que eu estiver fazendo não estiver de acordo com as Escrituras, não seja omisso. Não seja omisso. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com os diótrefes. Pessoas que querem apenas cargos, pessoas que querem a proeminência. Então, João ele coloca uma segunda característica desta pessoa. Não vou dizer irmão, porque João não coloca ele como irmão aqui. Diótrefes ele não era acolhedor. Nós temos aí, não nos dá acolhida. No versículo 9, ele gosta de exercer a primazia entre eles e não nos dá acolhida. Diótrefes ele não era só alguém que não dava acolhida, ele era alguém que proibia os membros da sua igreja de acolher os missionários. No versículo 10, a palavra de Deus nos diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Sabe o que ele fazia? Eu não vou receber nenhum missionário na minha casa. Eu não vou receber ninguém que prega o evangelho. Entenda-se, não só um missionário que veio de outro país, mas alguém que, aniversário da igreja, veio para cá e tal, vamos receber. Diótrefes era alguém que não só recebia, como ele excomungava aqueles que recebiam. O cara era ruim, né? O cara era mau mesmo. Essa era a segunda característica deste inimigo do evangelho. A terceira característica que João coloca aqui é que Diótrefes, ele era maledicente. Ou seja, ele era alguém que falava mal dos outros. O contexto que nós temos aqui é de alguém que fala mal da sua liderança. No caso, Diótrefes falava mal de João por não concordar com o posicionamento de João. Mais uma vez, chama a sua atenção para o versículo 10. Na parte A. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes não era só alguém que exercia a primazia, e talvez por conta desse desejo desenfreado, de ser visto como tal, de ser visto como relevante, de ser visto como alguém que tem a sua opinião valorizada, ele
criticava fortemente aquilo que João fazia. Ele abriu mão da carta que João escreveu para ele, no verso 9, é isso que ele diz: escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A ideia é, Diótrefes não só era hospitaleiro, como foi alguém nesse contexto, nessa situação. Não, a carta veio, mas nós não vamos ler essa carta aqui. E tem mais, você é isso, isso, isso e aquilo outro. Ele passou então a falar mal do seu líder. A questão não é uma obediência cega que nós devemos à liderança. Não, é no temor do Senhor. Ninguém está falando aqui que um líder, ele não pode ser criticado. A questão não é essa. A crítica, ela é importante, conforme nós aprendemos aqui com o contexto. Agora, o ponto é, Diótrefes, ele não foi chamado para falar coisas maliciosas. Diótrefes não estava aqui para falar coisas maliciosas. Diótrefes, ele deveria ter feito o quê? Ter ido conversar com João. É essa a questão que nós vemos aqui, mas Diótrefes, ele faz o contrário. Ele profere então palavras maliciosas. E aí nós vemos aqui no verso 11, mais uma vez, João alertando e dizendo: amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A maledicência, queridos, é algo condenado nas Escrituras. A gente precisa ter bastante cuidado quando nós confundimos opinião com... Na verdade, quando nós confundimos maledicência com opinião. Nós podemos criticar? Podemos. Eu estou falando isso porque, trazendo para o nosso contexto, Eduardo não é João. Mauro não é João. Não somos inspirados por Deus. Então somos passíveis de crítica. Mas existe um processo. Existe um processo. Existe um caminho bíblico para isso. Para que a gente não incorra, de repente, em termos coisas justas para dizer, mas usando a metodologia errada, sejamos reprováveis diante do nosso Deus. Quando você vai para Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, a palavra de Deus diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, há um contexto para isso. Diótrefes, ele se porta aqui como um inimigo da verdade, por ser alguém que exercia a primazia, por ser alguém conhecido como que fala mal de todo mundo. E se ele falava mal de João, irmãos? A gente pode entender tranquilamente que ele falava mal de todo mundo. Então, irmãos, nós temos em Diótrefes um péssimo exemplo de liderança. Não só alguém que era inimigo da verdade, mas alguém que era um péssimo líder. Então, João, em todos os momentos, ele exorta a igreja, ele nos encoraja aqui, para que a gente olhe de maneira prática. Não é para que a gente julgue. Porque, por outro lado, a palavra de Deus diz que pelos frutos nós conheceremos. Não é uma questão, não, o julgamento cabe a Deus. Não é isso que Tiago está dizendo. O próprio Senhor Jesus diz, e o próprio João fala, que nós devemos ter cuidado com os falsos líderes, com os falsos mestres, os falsos profetas. Não podemos escolher um líder ou mesmo indicar alguém para assumir um cargo na igreja por conta da amizade que nós temos. Nós temos algo muito mais sublime a considerar. É a palavra de Deus, é a glória de Deus, é o reino de Deus. Precisamos sondar as motivações. Se de repente alguém tem o desejo, e eu oro ao Senhor, para que Deus levante mais presbíteros no nosso meio, não só no nosso meio, mas em meio ao seu povo de uma maneira geral, para que Deus levante mais líderes. Mas a questão é, procura essa pessoa, senta com ela, pergunta das motivações dela, por que ela quer ser presbítero, por que ela quer ser um diácono, por que ele está, não, eu quero ser um pastor, eu estou me sentindo chamado para isso. Por que isso? Porque o grande problema que nós enfrentamos hoje são de líderes que veem em cargos eclesiásticos um sonho meramente.
mas não querem pagar o ônus disso, mas querem estar ali. É importante que a gente tome bastante cuidado com isso. Existem muitos diótrefes que estão espalhados pela igreja. O caso que nós temos aqui mostra que este é um problema que já acontecia no primeiro século. Um falso líder estava lá. Alguém que de repente não aceitava, não de repente, certeza, não aceitava as questões colocadas contra ele. Os diótrefes sempre serão conhecidos por causarem motins, facções e insubordinação. Um péssimo subordinado, um péssimo liderado, não se engane, será um péssimo líder amanhã. Era o caso de Diótrefes. Não se submetia às autoridades e por isso era um líder reprovável. A igreja deve estar atenta e levar esta questão a sério, para que não esteja experimentando, conforme já disse, o juízo de Deus ao colocar alguém como Diótrefes na liderança. Erros podem ser cometidos em relação aos pecados que Diótrefes cometeu. É claro, a questão que nós estamos falando aqui não é de alguém inculpável, alguém que jamais irá, por exemplo, cometer um erro como o de Diótrefes. Todos nós já cometemos algo que Diótrefes fez, sendo líder ou não. De repente você foi alguém que quis a primazia de uma determinada situação da sua vida, exercendo um cargo de liderança. De repente você foi alguém que em um determinado momento falou mal de alguém. Eu acredito que aqui todos já falaram mal de alguém. Diótrefes, ele tinha isso não como um acidente, mas como um estilo de vida. Então quando você olha alguém na igreja que tem essas questões como um estilo de vida, alguém que simplesmente é conhecido por ser faccioso, insubordinado, irmãos, não é só um líder que você deve deixar de considerar ali, mas um crente. Quando você vai para 1 João, capítulo 3, versículo 6 e versículo 10, quando você faz esse link com o versículo 11 de 3 João, a palavra de Deus é muito clara. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E às vezes a gente está, não, mas é porque fulano é assim, é o temperamento dele, pastor. Não, é o temperamento dele, Fábio. É porque é assim mesmo, ele é desse jeito, ele sempre foi assim. Então sempre foi um filho do diabo, de acordo com o que a gente vê em João. Irmãos, nós fomos chamados e a nossa atitude diante do Evangelho é uma atitude que corresponde à nossa nova identidade. No Evangelho do Senhor Jesus, não tem aquela coisa de, não, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, né? Existe esse negócio aí? Não, não é isso. Em Cristo nós somos diferentes. Nós podemos ter traços familiares, quando esses traços familiares não são pecaminosos. Eu não sei aqui, e permita-me falar isso no temor do Senhor, mas eu não sei aqui quantos pensam em se tornarem presbíteros, ou diáconos, ou aqueles que já foram eleitos e que estão em disponibilidade e querem voltar. Isso vale para nós que estamos hoje na liderança. Mas a questão é, como é que as pessoas, elas nos veem? Algumas pessoas vão criticar você por estar do lado da verdade. Disso nós não podemos fugir. Nós vivemos num mundo hoje relativista, num mundo melindrado, onde pregar a verdade é tocar na ferida das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão de repente dizer que você é alguém que quer a primazia,
alguém que é alguma coisa, conforme nós vemos aqui em Diótrefes. Mas a questão é, você realmente está do lado da verdade? Você realmente quer ser um líder para propagar a verdade? Para exaltar, evidenciar a glória de Deus no meio do povo? Você quer ser um diácono ou um presbítero? Porque você entende que você foi vocacionado por Deus e você entende que ao ter este cargo, você estará ali para servir a igreja e muito mais do que servir a igreja, servir a Cristo? Ou será que você quer isso porque é bom para você ser visto como um presbítero? Ou é bom para você ser visto como um pastor? Ou é bom para você ser visto como um diácono? Ou como um presidente de alguma sociedade? Por que nós exercemos o cargo de liderança? A gente precisa ter muito cuidado com isso, com as nossas motivações. E a igreja precisa estar atenta para isso. Para que o Senhor não venha derramar a sua ira sobre nós, o seu juízo sobre nós. Então, irmãos, muito cuidado com os Diótrefes. E ele termina aqui fazendo uma menção de Demétrio. E nós não vamos trazer muitas explicações sobre Demétrio, porque o tom de João aqui no versículo 12 é um tom de recomendação. A palavra diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Conforme disse, aqui é um tom de recomendação. O que é interessante a gente observar é que João ele vai utilizar a mesma metodologia, o mesmo método que ele usou lá no capítulo 5, versículo 7, versículo 8 de 1 João. Quando lá ele fala a respeito do testemunho, o testemunho de Deus. Ele diz: pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Aqui parece que João está seguindo a mesma lógica. No versículo 12 ele vai dizer que são três também, em outras palavras. Quem são esses três? Olhe para o versículo 12. Pois, quanto a Demétrio, todos dão testemunho. Segunda testemunha, a própria verdade. Terceira testemunha, o próprio João. Então, são três, e é interessante que isso tem a sua base lá em Deuteronômio 19:15. Quando a palavra de Deus diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Nós não temos certeza, nós não sabemos o motivo específico pelo qual João ele enfatiza de uma maneira veemente o seu testemunho por Demétrio. Mas ele testemunha a respeito desse rapaz, dizendo que ele é alguém que de fato vive na verdade. E é interessante porque o que a gente pode extrair disso aqui, deste versículo em especial, é de que quando nós vivemos na verdade, as pessoas elas testemunham a nosso respeito. A gente não precisa ficar aos quatro cantos propagando: eu sou piedoso, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, não sei o quê. Eu li a Bíblia toda esse ano, eu li 15 vezes esse ano. Eu leio tantos livros por mês, não sei o quê. Eu leio mais do que fulano, cicrano. A gente não precisa disso. Quando a gente vive na verdade, é impossível não brilhar a nossa luz. Quando a gente não vive na verdade, mas quer aparentar uma piedade que não temos, o que é louvável diante do nosso Deus é que a nossa impiedade, ela se apresenta também. Então, nós temos estes três exemplos. E especificamente falando de Gaio e de Diótrefes, a pergunta que fica para nós é: quem somos nós na igreja? Somos cooperadores da verdade ou somos inimigos da verdade? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos, no temor de Cristo, fazer tão somente a vontade do nosso Deus. Desde já, peço à igreja que esteja orando para que Deus nos abençoe e fale conosco diante das pregações que nós teremos no livro de Tiago, que nós começaremos no próximo domingo.
Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez?